Bom dia, meu povo abençoado. Eita, glórias, que maravilhas poder estar aqui nesse momento, trazendo uma palavra para você. Não sei como você está, como você passou o seu final de semana, mas eu creio que Deus te deu força, te deu coragem para você poder estar aqui novamente. E eu sempre digo a vocês, meus amados irmãos, que nós temos que ser gratos em tudo, né? Ter gratidão em tudo, por tudo que nós passou, né? Lutas, circunstâncias, tempestades, tudo. Olhar e dizer: eu venci, eu sobrevivi em meio a todas as situações, todos os problemas. Eu venci, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E nesta manhã de segunda-feira, venho desejar a vocês uma excelente semana, com muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. Que o Senhor renove suas forças, te dando ânimo e coragem cada dia mais para você superar muito mais, permanecer firme, perseverar e insistir até o fim. Desejo a vocês muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, muito sucesso, muita vitória, muita conquista, muitas prosperidades sobre a sua vida. Se você crê, sua semana será uma semana de bênção, uma semana de renovo, uma semana de conquista para você. Recebe essa palavra no seu coração, que vai ser da forma que você recebeu. Amém? Hoje, meus amados irmãos, desde ontem estou passando uma palavra para os meus contatos, que é do Salmo 40. O Salmo 40, Deus ouve a alma paciente. Então, Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz uma oração a Deus para que livre dos males. Esse salmo, ele mora no meu coração. É um alicerce das minhas orações de todos os dias. De todos os dias. Quando ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o quê? O meu clamor. A palavra de Deus diz que Davi, é um salmo de Davi aqui, né? É o salmo de Davi. A Bíblia diz, que Davi diz assim: depositei, ele falou, depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha o que ele diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele falou, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele falou assim: o Senhor ouviu o grito de socorro. Ele se inclinou, ele clamou, ele depositou toda essa esperança no Senhor. É o que nós temos que fazer, depositar a nossa esperança no Senhor. Esse salmo é um salmo de paciência, e por isso que eu tenho no meu coração, por tudo que eu passo na minha vida, eu tenho paciência, porque o Senhor me ensinou através desse salmo aqui o poder da paciência. O poder da paciência. O poder da paciência. A paciência é, sem dúvida, uma das mais importantes virtudes que leva o homem a conquistar os seus sonhos e realização, né? Realização dos seus objetivos. Então, tenha paciência, meu amado irmão. A paciência é melhor. Sabe por quê? Você não vai fazer coisas erradas na sua vida. Quando você tem paciência, saber responder aquele que te feriu, te magoou, você vai ter paciência, vai se calar, vai ouvir calado. É melhor você ouvir do que falar. Entendeu?
bom para você é ouvir do que falar. Porque você pode falar algo que vai ferir mais aquela alma já que já está ferida. Então, se você ter paciência, se calar, só ouvir, é muito mais melhor para você. Porque a paciência, sem dúvida, é uma das mais importantes virtudes que levam o homem a conquistar os seus sonhos e realizar os seus objetivos. Se as pessoas tivessem mais paciência, muitas confusões e muitos acidentes seriam evitados, a palavra está falando. O que a palavra está falando para nós? O que a palavra está falando para mim e para você? Está falando assim, que se as pessoas tivessem mais paciência, se as pessoas tivessem mais paciências, muitas confusões e muitos acidentes seriam evitados e muitas vitórias seriam alcançadas, diz a palavra. Muitas vitórias seriam alcançadas. Se você ter paciência, né? Se ter paciência, né? Se as pessoas tivessem paciência, né? Tiver paciência, muitas confusões, muitos acidentes seriam, né? Evitados. Muitas vitórias seriam alcançadas, né? Seria alcançado vitória na sua vida. Na paciência que cansamos o inimigo. Olha para você ver. Na paciência que cansamos o inimigo e conquistamos os nossos objetivos. Pensa nisso, meu amado irmão. É na paciência que você vence o seu inimigo. É na sua paciência que você vence o inimigo. Já pensou você vencer o inimigo na sua paciência, irmão? Já pensou? Na paciência que cansa o inimigo, né? Ele acaba se cansando. Com a sua paciência, ele acaba se cansando o inimigo. E você conquista os seus objetivos. Você acaba conseguindo os seus objetivos. Você conquista os seus objetivos. Quando você, na sua paciência, cansa o inimigo. E conquistamos os nossos objetivos. Nós alcançamos nossos objetivos, nós conquistamos nossos objetivos. Mas com a paciência você vence o inimigo. Né? Que você vai cansar ele, vai vencer ele. E você vai conquistar, né, os seus objetivos. E o Senhor se agrada do que espera nele com paciência. Então o Senhor se agrada com aquele que espera nele com paciência. Por isso nós temos que ter paciência e esperar. Como eu falei para vocês, é melhor ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar. A paciência dos vencedores. Tem uma paciência dos vencedores. Quando Davi fez essa declaração, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. A Bíblia falou, quando Davi fez essa declaração, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. E Davi foi ungido rei na casa do seu pai, ainda jovem, né? Ele foi ungido rei, ainda jovem na casa do seu pai. Que está lá em 1 Samuel 16, versículo 11 ao 13, onde Davi foi ungido, ainda jovem, na casa do pai. Por causa do quê? Da paciência, ele foi ungido rei na casa do seu pai, ainda jovem, por causa da paciência. A declaração de Davi, que ele tinha experimentado aqui, na prática, o poder da paciência. Davi, né, foi ungido rei na casa do seu pai, ainda jovem, porém suportou pacientemente as duras perseguições. Ele teve perseguições. Você acha que o irmão dele ficou calado? Sendo que tinha vários irmãos e justamente ele foi o escolhido do meio? Nós temos um problema no meio da nossa família. É a nossa família que traz perseguição, faz perseguição na nossa vida. Porque Davi foi perseguido pelo Simão.
Porque ele foi escolhido para ser rei, foi ungido rei. E os irmãos não aceitavam. Fez de tudo para matá-lo, para entregar ele para os oficiais, né? Fez de tudo para entregar para o rei, né? Para o rei Saul. Fez de tudo, perseguiu ele, mas ele venceu na paciência. Porque a Bíblia fala, ó, porém suportou pacientemente as duras perseguições. Ele suportou. Ele suportou por causa da paciência. Ele tinha paciência. A intransigência de Saul, que até chegou a sua vez de assumir o trono de Israel, 30 anos de idade. Está em 2 Samuel 5:4. Para você ver, ele suportou por paciência. Ele suportou pacientemente as duras perseguições. Ele foi muito perseguido, todo mundo sabe. Na intransigência de Saul, até chegou a sua vez de assumir o trono de Israel aos 30 anos de idade. 2 Samuel 5, versículo 4. José, da mesma forma, ele experimentou o poder da paciência na sua vida, ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressão que ele não cometeu, até se tornar o governador do Egito aos 30 anos de idade. Olha só para você ver. A palavra de Deus está falando que José também suportou. Tudo isso por paciência, né? José, da mesma forma, suportou o poder da paciência na sua vida ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressão que ele não cometeu, até se tornar governador do Egito aos 30 anos de idade. Está em Gênesis 41, versículo 46. Jó. Muitas pessoas deviam ter a paciência de Jó. Jó se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência. Jó se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições. Todas as aflições. Para você ver, irmãos. Jó se tornou na Bíblia, olha só, na Bíblia, o símbolo da própria paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições. Ao fim triunfou sobre as suas dificuldades por meio do poder da paciência. Olha só para você ver. Ao fim, ele triunfou sobre todas as suas dificuldade por meio do poder da paciência. Lá em Tiago, só vou ler para vocês, lá em Tiago 5, versículo 11, quer ver? Tiago 5, versículo 11. Tiago 5, versículo 11, fala assim, ó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito, muito misericordioso e piedoso. Olha só. A Bíblia falou que Jó, ele se tornou o símbolo da Bíblia da própria paciência. Suportou pacientemente todas as aflições, ao fim de triunfo sobre todas as suas dificuldades, por meio do poder da paciência. Olha só o que Tiago falou. Tiago falou assim: eis que temos por aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, disse Tiago.
Olha o que Tiago falou. Somente através do sofrimento de Jó, ele poderia experimentar e compreender o Senhor como misericordioso e piedoso, diz a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que lá em Eclesiastes 7:8, Salomão ele afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Salomão ele afirma que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o alívio altivo de coração. Salomão está falando, né? Salomão falou que ele está afirmando que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo do coração, disse Salomão. O triunfo da paciência, Romanos 5, versículo 3 ao 4, Paulo afirma que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Olha só. Romanos 5, versículo 3, 4, Paulo está afirmando que a tribulação produz paciência e a paciência produz experiência e a experiência produz o quê? Esperança. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, Paulo ainda escreve que os crentes de Tessalônica, dizendo: ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus, na paciência de Cristo. Paulo ainda continua a dizer, ele ainda escreve para os crentes de Tessalônica, dizendo para eles: ora, o Senhor encaminha o vosso coração. O Senhor encaminha o vosso coração, disse Paulo. O Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Na paciência de Cristo, disse Paulo. Em Tiago 5:8, Tiago também escreve: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já no amor de Deus e na paciência de Cristo. Olha só o que a palavra de Deus está falando. Tiago também escreveu. Tiago também escreveu, ele falou: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já, né? Ele falou assim: porque já a vinda do Senhor está próxima. Disse Tiago. Tiago falou que ele escreveu: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque no amor, porque já no amor de Deus e na paciência de Cristo. E ele também, Paulo, né, falou isso aqui. O Tiago, ele fala que também ele escreveu: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já o amor de Deus e na paciência, né, a vinda de Cristo está próxima. Está entrando a outra palavra, não sei porquê. Toda hora eu vou falar de Tiago, falo de Paulo. Não sei, o Senhor quer que repete novamente. Tá bom, Senhor, então vamos fazer de novo. Paulo escreveu para os crentes de Tessalônica, dizendo: ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Né? Fui falar Tiago, repetiu novamente, porque o Senhor queria falar que falasse de novo. E Tiago, ele também escreve: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já, né, a vida do Senhor está próxima. Porque a vida do Senhor está próxima. A palavra de Deus está falando. Ele falou, Tiago escreveu: sede também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vida do Senhor está próxima. Apocalipse 3, versículo 10, o Senhor faz uma promessa à igreja, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência? Como é que você está guardando a palavra da paciência do Senhor? Como é que você está guardando a palavra da paciência do Senhor? Como? De que forma? Ele está fazendo a pergunta. Como é que você está guardando? Você está guardando? Você está obedecendo a palavra?
Está observando a palavra do Senhor? Está observando a excelência da palavra de Deus? Está praticando? Está guardando no seu coração? Ele está fazendo uma pergunta. Lá em Apocalipse 3:10, o Senhor faz uma promessa à igreja dizendo: como guardaste a minha paciência, a palavra da minha paciência. Como que você está guardando a palavra da paciência do Senhor? Como? Como é que você está guardando? Você está tendo paciência com os outros? Você está tendo paciência com o seu próximo? Você está observando o seu próximo? Como está o seu comportamento em relação à palavra do Senhor? A palavra de Deus está sendo ministrada todos os dias. Todo dia você recebe uma palavra. Como é que você está recebendo essa palavra no seu coração? A palavra de paciência. Como? De que forma que ela está entrando no seu coração? É da forma que agrada o coração de Deus? Ou agrada só o seu coração? Como é que você está recebendo a palavra da paciência do Senhor? Ele está fazendo a pergunta. O Senhor faz uma promessa à igreja, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então o Senhor está falando. Ele está perguntando para vocês como que vocês estão guardando a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei. Se você estiver guardando a palavra do Senhor, Ele vai te guardar. E Ele está prometendo. Da hora da tentação, a que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Como é que você está guardando essa palavra no seu coração? De que forma ela está chegando ao seu coração? Porque da forma que você guardar a palavra do Senhor no seu coração, a palavra da paciência do Senhor no seu coração, Ele vai guardar você também. Na hora da tentação que há de vir em todo mundo, E Ele ainda falou, ó, para tentar os que habitam na terra. Então presta muita atenção. Como é que você está recebendo a palavra da paciência do Senhor? De que forma ela está chegando no seu coração? De que forma essa palavra está entrando no seu coração? Se você está recebendo essa palavra no seu coração, Ele vai te guardar. Porque vai vir uma tentação sobre o mundo. Sobre o mundo, ele falou, ó, há de vir sobre todo o mundo, é todo mundo, e ele diz, para tentar os que habitam na terra. E ele faz uma promessa para a igreja, é uma promessa para a igreja. Apocalipse 3:10, 3:10, não se esqueça. 3:10. O Senhor fez uma promessa para a igreja. Ele fez uma promessa dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência? Como você está guardando a palavra da minha paciência? Da minha paciência. E também eu te guardarei. Ele falou: eu também vou te guardar. Na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas você precisa observar. Como é que a palavra está chegando no seu coração? Como é que você está recebendo a palavra de paciência do Senhor no seu coração? Da forma que você está recebendo, dessa forma, não sei como você está recebendo. Como você está guardando a palavra do Senhor? De que maneira? Ele vai te guardar na hora da tentação que vai vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então eu não sei como você está guardando a palavra do Senhor, como você está recebendo. Mas você está recebendo o que está sendo ministrado aqui. Não está desviado nada, está na linha corretinha. Está lido do escrito do começo ao fim, como está aqui no texto. Nenhum momento eu aumentei nem diminuí essa palavra. Está tendo se ministrada da forma que está escrita aqui. Ele está falando:
Senhor faz uma promessa à igreja, dizendo como guardar essa palavra da minha paciência. Aí ele falou, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. É todo mundo que habita na terra. Os que habitam na terra. Aí tá a questão. Devemos experimentar o poder da paciência na nossa vida. Nós temos que experimentar o poder da paciência na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo afirmou, na nossa paciência possui a vossa alma. Que na nossa paciência possui a nossa alma. Na nossa paciência possui a vossa alma. Vou ler para vocês aqui em Lucas 21. Já para ler para vocês, Lucas 21, versículo 19. Que diz assim, ó. É a mesma palavra, a mesma resposta. Na vossa paciência possui a vossa alma. É só a confirmação. É o que está escrito aqui, está escrito aqui. São duas Bíblias, tem 3 Bíblias abertas aqui. Na vossa paciência possui a vossa alma, diz o Senhor. Confirmei para você, o mesmo está aqui, nessa palavra. E aqui nos meus contatos, foi ministrada essa palavra, né? Vou ler para vocês um pouco do que foi ministrado para os meus contatos, para você entender. 3 sinais de fé viva, 3 sinais de fé viva. Primeiro, clamar. Primeiro o quê? Clamar. Esperei pelo Senhor e ele ouviu o quê? Meu clamor. O salmista falou, depositei minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, disse o salmista. Aí ele falou, o clamor do pecador por compaixão. O clamor do pecador por compaixão. Então vamos aqui no Salmo 51. Eu vou ler nessa daqui também. Aqui no 51. Olha o que ele diz aqui. Eu gosto dessa tradução aqui, já vou ler ela aqui mesmo. Olha que ele diz assim, ó. O clamor do pecador por compaixão. O Salmo 51, versículo 1 fala assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Olha que Davi falou. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que Davi falou. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele falou, apaga as minhas transgressões, disse o salmista Davi, né? Ele pediu para o Senhor ter misericórdia. E Lucas 18, vamos aqui em Lucas 18 então. Lucas 18, versículo 13, diz assim, ó. Lucas 18, versículo 3. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só. O que o publicano falou? Ele estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Ele não queria levantar os olhos. Não queria. No céu. Para o céu. Não queria olhar para cima. Ele não queria olhar lá para cima. Mas olha o que ele falou. Ele batia no peito. Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Pediu por misericórdia, que era pecador. Ele bateu no peito e pediu por misericórdia.
A Bíblia fala que um pecador é diretamente o pecador, mais que todos os outros. Ele sente profundamente sua culpa, diz a palavra. Aí a Bíblia diz assim, do discípulo em perigo. Nós tem perigos. Aqui no Mateus 8, versículo 25, diz assim, do discípulo em perigo. Do discípulos em perigo. Mateus 8, versículo 25. Diz assim, e os discípulos se aproximando-se despertaram, dizendo, Senhor, salva nós que perecemos. Olha só, Jesus estava dormindo, Jesus apazigua a tempestade, Jesus estava dormindo, né? Aqui no barco, né? Levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E o discípulo se aproximou de Jesus, despertou o Senhor, dizendo para ele, salva nós que perecemos. Acordou o mestre, sendo que eles nem precisavam, né, se preocupar. E estava com o maior. Mas a fé foi tão pouca que eles ficou com medo. Eles ficou com medo, né? Eles ficou com medo. A Bíblia fala que Jesus adverte contra um fervor precipitado, que não levou em conta o preço. Né? Nesse versículo aí. Os discípulos todos preocupados. Por causa da tempestade. Né? Ele levantou, repreendeu o mar, demonstrou o governo autoritativo de Jesus sobre toda a terra, incluindo elementos que pode encontrar, né, encontrar a fonte de poder destrutivo do maligno. Eu tô lendo aqui outro negócio que eu vi aqui. Mas a nossa base é o versículo 19. O versículo 19, Jesus, ele adverte contra o fervor precipitado, que não levou conta o preço, né? Contra o preço. A Bíblia diz que o discípulo em perigo. Do necessitado segue a salvação, do necessitado segue a salvação. Que aqui no versículo 15, capítulo 15, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mãe foi procurar ajuda do Senhor, pedindo por misericórdia, porque a filha dela estava endemoniada. Essa mãe foi lá e pediu ajuda ao Senhor. No versículo 25, ela diz assim: então chegou a ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. No versículo 25, ela adora o Senhor, ela se prostra aos pés do Senhor e pede que o Senhor socorre. Ela fala assim, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha só no versículo 28 que Jesus fala para ela. Então Jesus respondeu, Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja feito conforme para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Ela foi, primeiramente, pediu, clamou o Senhor. Ela buscou a presença do Senhor, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada.
E no versículo 25, ela chega e adora ele e pede socorro, que ele socorre ela. E no versículo 28, Jesus responde. Olha que coisa mais linda. Jesus vai e responde a ela e fala assim: ó mulher, grande é tua fé. Isso seja feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora a filha dela ficou sã. Ela pediu por misericórdia. Todos nós temos que pedir por misericórdia, né? Aí a Bíblia fala da fé que traz a salvação. Da fé que traz a salvação. Voltando aqui na nossa leitura, na nossa base aqui, o versículo 1 e 2. Quando o Davi fala assim: esperei no Senhor com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tira-me do lago horrível e de um charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha por meus passos. Isso aqui é muito forte. Porque nesse momento, Davi chega até o Senhor, ele deposita a esperança no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele falou que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o meu grito de socorro. Ele tirou de um poço de destruição e deu de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro, disse Davi. Então, nesse momento, a Bíblia fala que da fé traz salvação. Aí o versículo 3 fala sobre cantar. Nós temos que cantar um novo cântico ao Senhor, né? Cantar um novo cântico. Ele falou: pôs um novo cântico na minha boca, o hino do nosso Deus. Muito verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha só o que ele disse, né? Ele falou assim, ó: pôs um novo cântico na minha boca, ao hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Essa palavra eu amo, porque ela está no meu coração. Quem é o cantor? Quem é o cantor? O salvo, né? Quem é o cantor? O salvo. O que ele canta? O novo cântico. Olha só. O que o cantor canta? O novo cântico. Vamos ver o que ele canta? Minha Bíblia está toda marcada. Isso aqui tudo é ensinamento que eu já fui passando. Eu copio aqui na folhinha e coloco dentro da Bíblia. Só que às vezes está até me atrapalhando isso aqui. E tanto que eu gosto de ter as minhas esboço, né? A Bíblia falou, ó, eu acho tão lindo, né? Quem é o cantor? O salvo. O que ele canta? O novo cântico. Olha que coisa mais linda. Então vamos ver aqui em Apocalipse. Apocalipse 5. 5, 9 e 10. Olha só. Quem é o cantor? O salvo. O que ele canta? O novo cântico. Então vamos ver. Versículo 9 e o 10. Diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e a nação. Para o nosso Deus, que os fizeste rei, sacerdotes, e eles se reunirão sobre a terra. Olha só, a Bíblia fala aqui que, destinado para a vitória, o livro de Apocalipse escreve profeticamente profundidade que a penetração do evangelho terá sobre as nações. Primeiro, no versículo 8 ao 9, as visões de João garante que as pessoas de todas as tribos, língua, povo, nações serão redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo, elas aprenderão o seu papel de intercessão, autoridade como crentes, à medida que age como rei, sacerdote, reinando em Cristo. E esse encontro na terra, na autoridade do reino dele, né? O versículo 8 e 10. Porque a Bíblia falou que, havendo tomado o livro, os 4 animais, 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas e ouros e cheia de incensos, que são orações dos santos.
E o versículo 10 fala para o nosso Deus, ou se fizesse reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, né? Além disso, Apocalipse revela também o fato de que a guerra espiritual continuará até o momento em que os reinos do mundo vierem a ser o nosso Senhor, né, Jesus, do seu Cristo. Ele reinará para todos sempre, né, que está no capítulo 11, versículo 15. O mensageiro, que é o evangelista, deve chegar a todos que habitam da terra, todas as nações, tribo, língua, povos, né, que está no capítulo 14, versículo 6 e 7, Apocalipse 7, 9 ao 12. Prevê a consumação definitiva da grande comissão na obra como uma reunião incontável de pessoas no trono eterno de Deus. Permita que essa visão profundamente poética nos motive à medida de que abraçamos Jesus, somos destinados a triunfar. A palavra de Deus está falando que o incenso representa, lá em Salmos 141, versículo 2, a purificação da oração dos santos, pecadores redimidos que são apresentados pelos 24 anciões. Cantavam um novo cântico, né? O Salmo 33, 3, Salmo 40, versículo 3, que nós estamos estudando, o 96, versículo 1, 98, versículo 1, 144, versículo 9, 149, versículo 1, Isaías 42, versículo 1 ao 3, em resposta ao novo ato de redenção de Deus, na história de Deus tinha inaugurado em Cristo a era da igreja, que está no capítulo 14, versículo 1 ao 5. Na mesma contribuição de louvor é outorgada, né, ao Cordeiro e ao Criador, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, quem é o cantor? O salvo que ele canta o novo cântico. Acabei de ler para você. E falar e testemunhar. Nós temos que falar e testemunhar. Testemunhar. Quando você recebe um milagre da parte do Senhor, você tem que testemunhar. Você tem que falar para a pessoa como foi e que esse testemunho sirva para eles. Porque a Bíblia falou, falar e testemunhar. O versículo 3 diz assim, eu vou ler nessa daqui. Pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de orgulhosos, Deus que se afasta para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria programá-lo e anunciá-lo, mas são por demais numerosos, disse Davi, né? Disse Davi. Aqui é falar e testemunhar. O versículo 9 e 10 diz assim: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retiro meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, aproguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. O versículo 8 e 9, o Davi diz assim: eu proclamo as novas de justiça. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação a tua fidelidade e a tua verdade, disse Davi. Né? Davi falou. Ele falou para falar e testemunhar. Primeiro falar o seu andar, muitos serão. Primeiro você tem que falar do seu andar. Muitos serão. Eu gosto muito desse pedaço, porque ele falou: pôs um novo cântico na minha boca, o hino louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não anda atrás de orgulhosos, do que se afasta para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria anunciá-lo e anunciá-los, né? Programá-los e anunciá-los.
mas são por demais numerosos, disse Davi, né? Aqui ele foi o primeiro falar do seu andar, muitos irão. E ele testemunha as incontáveis maravilhas feitas por Deus. Ele testemunha as incontáveis maravilhas, né, feita por Deus. Porque o versículo 4 e 5 ele fala como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de orgulhosos, do que fala, se afasta para seguir Deus falso, né? Deus falso. Aí ele fala assim, ó, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria programá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ele fala, né? Aí ele diz assim, depois da sua língua glorificará a congregação. Depois de sair a língua dele vai glorificar a congregação, porque o versículo 9 e 10 ele fala, eu proclamarei as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios, não oculto no meu coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade, disse ele. Ele não esconde. Ele não esconde. A Bíblia fala como o Senhor nos encontrou. O versículo 2, ele encontrou nós num lamaçal, né? O Senhor nos encontrou no pecado e perigo mortal, entrelaçado no pecado como ovelhas nos espinhos, no deserto, na lama, numa vida sem sentido. Deus, né, de tudo o Senhor nos livrou. Tudo ele fez novo. No versículo 3, tudo ele fez novo. Né? O versículo 2, ele encontrou nós num pecado mortal. Né? No versículo 2, ele encontrou nós no pecado mortal. Enredados no pecado como ovelhas nos espinhos, no deserto, na lama, numa vida sem sentido, e de tudo o Senhor nos livrou. No versículo 3, tudo ele se fez novo. Tudo se fez novo, porque ele pôs um novo canto na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Né? Ele falou, eu pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. A Bíblia falou que pelo novo nascimento, uma nova vida começa, né? Uma nova vida começa, porque aqui no capítulo de João 3 vai dizer, olha só, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aqui a Bíblia está falando, ó, pelo novo nascimento na vida, uma nova vida. O novo nascimento, você tem que morrer para o mundo e renascer em Cristo Jesus. A vida que você vive agora, vive pela fé no Filho de Deus que te amou e entregou por você naquela cruz. Então você tem que morrer para o mundo e renascer em Cristo Jesus. Isso é uma nova vida, né? É tudo novo. Esse versículo 3 do Salmo está falando que o Senhor colocou, olha, nossa boca, ó. Pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então a palavra de Deus diz, pelo novo nascimento, uma nova vida. Mas isso tem que renascer de novo. Jesus está falando, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando. Jesus está falando aqui. A Bíblia diz que a palavra grega traduzida por novo também pode ser traduzida por cima. Nicodemos entendeu claramente no primeiro sentido, enquanto Jesus tinha ambos os significados em mente.
Para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que nascer de novo, não por meio de um segundo nascimento, né, biológico, mas sim por um nascimento espiritual de cima. Um nascimento espiritual de cima. De cima. Diz a palavra do Senhor Jesus. Então a Bíblia falou que um novo homem, nasce um novo homem daí. Um novo homem, aqui em Colossenses, já que eu estou com a Bíblia aberta, então vamos confirmar aqui. Em Colossenses. Já que eu estou aqui pertinho, então vamos aqui em Colossenses. Colossenses depois de Filipenses. Então vamos lá. Aqui em Colossenses 3, versículo 10. Olha o versículo 10. Que diz assim, ó. E vós vestiste de novo homem, do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, a Bíblia diz que o novo homem vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, que o criou, diz a palavra do Senhor Jesus. Voltando ali, uma nova vida. Nós temos uma nova vida aqui em Romanos. Nós temos uma nova vida aqui em Romanos. Romanos 4. Nós temos uma nova vida. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só. Tudo se fez novo. Pelo novo nascimento, uma nova vida começa. Um novo homem, uma nova vida. Uma nova vida diz que de sorte temos... de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Olha só o que essa palavra está falando para nós. O que a Bíblia está falando aqui para nós? Em Romanos, uma nova vida. Uma nova vida para nós. Um novo cântico, acabei de ler para vocês. Um novo cântico que ele falou. Eu pus um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico. Um novo caminho para o trono da graça. Um novo caminho para o trono da graça. Hebreus, vamos aqui em Hebreus 10. Um novo caminho para o trono da graça. Um novo caminho para o trono da graça. Hebreus 10, versículo 19. Que diz assim. Aqui é uma exortação para perseverar na fé. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só isso aqui. Um novo caminho para o trono da graça. Um novo caminho. Hebreus 10, versículo 19 e 20, eu tô lendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. A palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando para nós. A Bíblia falou que a confiança para entrar na presença de Deus fundamenta-se
no sangue de Jesus, em seu ministério, e o sumo sacerdote, diz a mensagem. Um novo serviço, nós temos um novo serviço. Aqui em Romanos, eu nem saí daqui, mas voltando aqui já de novo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Olha o que diz no versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha só isso. Olha isso aqui. O que a palavra de Deus está falando? Um novo serviço. Um novo serviço. Mas agora que estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não na velhice do quê? Da letra. A palavra de Deus está falando. Não na velhice da letra. A Bíblia está falando sobre libertação da lei, que não significa licença para pecar, mas sujeição a Deus na novidade de um novo concerto. O Espírito Santo dá poder para obedecer a Deus, um poder que a lei em si jamais poderia dar. A palavra de Deus está falando. A Bíblia está dizendo que a libertação da lei não significa licença para pecar, mas sujeição a Deus. Na novidade do novo concerto, o Espírito Santo dá poder para obedecer a Deus, um poder que a lei em si jamais poderia dar. A palavra de Deus está falando. Em Filipenses 3, vamos aqui em Filipenses 3, então. Vamos aqui em Filipenses 3. Aqui no 3, saí bem em cima já. Filipenses 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, de servirmos a Deus no Espírito, e não gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. A Bíblia está falando, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e não gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuidar que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que a lei é irrepreensível. Eu li tudo aqui para você, esse pedacinho aqui. A Bíblia falou aqui, nesse versículo, que o verdadeiro sinal de um relacionamento com Deus não é a observância de um ritual externo, mas uma manifestação de 3 características mencionadas aqui. Servimos a Deus no Espírito. Não se refere apenas a uma pessoa estar viva no Espírito, que está lá em João 4, versículo 24. E, portanto, a qualificada para louvor vivo, e mais também inclui a capacidade do Espírito Santo em expressões de louvor nos cânticos e na oração profética, diz a palavra do Senhor Jesus. Uma nova cidade. Olha só, tudo se fez novo. Uma nova cidade. Temos uma nova cidade. Então vamos aqui em Apocalipse. Já saí bem em cima. Só que é no versículo 2 do capítulo 21. Uma nova cidade. A Bíblia diz que tudo se fez novo. O que o salmista falou? No versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, o hino de Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu amo esse versículo aqui, porque é a base da minha oração de todos os dias. Então ele já está no meu coração. Todos os dias está na minha oração. Esse versículo.
A Bíblia diz que eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido, diz João. Ele diz uma nova cidade. Uma nova cidade. Uma nova cidade. Quem é a nova cidade? A esposa. A esposa de Cristo. Que é quem? A igreja. A Bíblia está dizendo para nós, a cidade santa é a esposa de Cristo, que é a igreja. Uma nova cidade. João falou assim, eu vi a cidade santa, uma nova Jerusalém, de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa, atavida para o seu marido. A santa cidade é a esposa de Cristo, a igreja. O versículo 9 e 10 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te, ei, a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu, bem como a residência dos santos, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, foi uma palavra forte, né? Foi ministrada para vocês tudo, né? Foi ministrada para vocês hoje, tanto para meus contatos, o poder da paciência, 3 sinal de fé viva, como o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou no pecado, em perigo mortal. Foi assim que ele nos encontrou. Versículo 2. Eu li para vocês. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Foi assim que o Senhor nos encontrou, né? O Senhor nos encontrou no pecado em perigo mortal, arredados num pecado como ovelhas nos espinhos. Isso aqui eu não li para vocês. Deixa eu ler lá quando o Senhor encontrou nós, endereçado no pecado como ovelha nos espinhos. Então vamos ver o que significa isso aqui. Em Lucas 15. Vamos aqui em Lucas 15. Eu já tinha lido Lucas 15, mas eu não li esse versículo aí. Aqui em Lucas 15. Então vamos ver o que significa. Endereçados no pecado como ovelha nos espinhos. Lucas 15, versículo 4. Diz assim: Que bom que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre o seu ombro, cheio de júbilo, chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-lhe vós comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha que coisa mais linda. Porque achei a minha ovelha perdida. Muito linda essa palavra, né? O Senhor, quando acha sua ovelha perdida, ele faz um banquete. Ele pega, traz nos ombros, convida os amigos, os vizinhos, faz um banquete e pede para todo mundo se alegrar, porque ele achou a ovelha perdida. Que lindo, né? É muito lindo isso aqui. E o Senhor também nos encontrou no deserto. O Senhor também encontrou nós no deserto. Quer ver? O Senhor encontrou nós no deserto. Então vamos ver. Aqui em Deuteronômio 32, se não me engano. Deixa eu ver. Aqui em Deuteronômio 32, o Senhor encontrou nós no deserto.
Deuteronômio 32, o Senhor encontrou nós no deserto. Versículo 10, 32, 10. E achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou como a menina dos seus olhos. Olha que coisa mais linda. O Senhor nos encontrou no deserto. Olha só. Achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como menina do seu olho, menina dos seus olhos. Olha que coisa mais linda. Muito linda, né? Muito linda que o Senhor fez conosco. Muito lindo o que Ele fez conosco. E Ele tirou nós da lama. Acabei de ler para vocês, né? Olha, Ele tirou nós da lama. Tirou nós da lama. Tirou o meio de um lago horrível, do charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Eu gosto dessa daqui. Ele me tirou num poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Ele colocou num lugar seguro. Numa vida sem sentido, né? Ele encontrou nós também numa vida sem sentido. Minha Bíblia tá tudo marcada, tudo coisa. Aqui no... Ele encontrou nós numa vida sem sentido. Já pensou? E encontrar nós numa vida sem sentido? Mateus 21, versículo 19. Olha só. Ele encontrou nós numa vida sem sentido. Numa vida sem sentido. Mateus 19, versículo 19 diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Aqui ele está falando da figueira, né? Da figueira. A Bíblia falou que uma figueira é uma fruta formada depois aparecem as folhas. Portanto, espera-se encontrar frutos satisfatórios em uma árvore cheia de folhas. Aqui, a figueira usada para designar Israel da época de Jesus, cujo sistema religioso e herança pareciam sustentar a promessa satisfação, como assim a maldição se estendida não apenas à árvore, mas também à nação de Israel. Uma parábola encenada, mostrando o julgamento que estava por abater-se sobre a falsa profissão de Israel. A nação havia professado justiça e tinha mantido as formas extremas de santidade, mas ao professar fé em Deus, eles rejeitavam o Filho de Deus. Eles rejeitavam o Filho de Deus. A palavra de Deus diz: uma vida sem sentido. Já a pessoa rejeitava o Filho de Deus. De tudo o Senhor nos livrou. De tudo o Senhor nos livrou. De tudo isso o Senhor nos livrou. Aqui em Lucas 10, de tudo isso o Senhor nos livrou. Já pensou como o Senhor é para nós? Ele é bom, bom em todo o tempo. De tudo isso Ele nos livrou. Aqui no 10, 33. Diz assim, ó. Tudo isso o Senhor nos livrou. Numa vida sem sentido, de tudo isso o Senhor nos livrou. Versículo 33 diz assim: Mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-se as feridas, aplicando-lhe azeite de vinho,
e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, que disse-lhe: cuide dele, tudo que ele demais gastares, eu pagarei quando voltar. Olha só, de tudo o Senhor nos livrou, ele cuidou. Aqui nós estamos falando sobre a parábola do bom samaritano, né? Aqui é uma palavra muito forte, porque essa palavra aqui fala que, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Aí vem, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou o quê? Largo, passou longe. Isso era um sacerdote. Olha só, um sacerdote passou longe quando viu. Aí, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, passou longe. Olha só, a Bíblia está falando, Jesus está falando, não sou eu. Jesus está falando que o sacerdote passou, viu o ferido lá, passou longe, passou o levita, passou longe. Mas olha a segundo. Olha só. E de igual modo também, um levita chegando naquele lugar, vendo, passou de largo, passou de longe. Mas veio um samaritano. Olha só, veio um samaritano. Veio um samaritano, ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntimo o quê? Compaixão. Ele teve compaixão dele. O que que ele fez? Aproximou dele, curou as feridas, colocou azeite, colocou vinho e pôs sobre a sua cavalgadura, colocou sobre o cavalo que ele estava e levou para uma estalagem. Ali ele cuidou do ferimento, e ele, no outro dia ele deixou 2 dinheiros, deu para o dono da hospedaria, pediu para que ele cuidasse do ferimento dele, que se ele gastasse mais do que ele tinha pagado, quando ele voltasse, ele pagaria o restante que fosse gastado no tratamento daquele homem espancado. Para você ver, essa história é muito forte. Para você ter um detalhe, tem que detalhar ela bem, porque a Bíblia está falando que foi um samaritano que se aproximou dele e cuidou. Então a palavra de Deus, de tudo o Senhor nos livrou, de tudo. Ele usa as pessoas que nem menos a gente espera. E aqui foi passado um sacerdote e um levita, e passou longe, não foi lá ver. Mas o samaritano bonzinho foi lá. Ele teve compaixão. Ele desceu para cuidar. Tem muita gente que não está descendo para ajudar o próximo. Não está ajudando o próximo. Está querendo ser mais como esses sacerdotes e esses levitas que passou. Só porque tinha um cargo a mais, era cheio de querer, não cuidou do ferimento daquele homem espancado. E Jesus usou um samaritano para curar a ferida dele, para cuidar dele. Então Deus usa aquele que menos nos espera para nos ajudar, para nos livrar de tudo. Para você ver, de tudo o Senhor nos livrou, de tudo. Então esse homem espancado foi livrado por uma pessoa que menos ninguém esperava, um samaritano. O samaritano, na Bíblia, fala que eles são estrangeiros. São pessoas que são nem fora não misturam com as outras pessoas. Eles são separados. E Jesus usou justamente o samaritano para curar a ferida
daquele homem espancado. É muito lindo que ele se moveu de compaixão. Ele teve compaixão, teve misericórdia daquela vida. E ele salvou, ele livrou da morte. Porque nem o levita, nem o sacerdote cuidou. Não cuida. Os sacerdotes, os levitas não estão cuidando dos ferimentos das pessoas feridas. Isso é a realidade. Não estão cuidando. Estão passando longe. Não estão abaixando para cuidar. Não está abaixando para cuidar. Como esse samaritano, que ia de viagem, ele chegou até o pé dele, viu? E se comoveu de compaixão, de íntima compaixão. Ele foi lá, aproximou dele, atou a ferida, cuidou, aplicou azeite e vinho e pôs sobre a sua calvadura e levou para uma estalagem e cuidou dele lá. Para você ver, o Senhor usou um samaritano, né? De tudo o Senhor livrou. Eu sei que essa palavra é forte e eu sei também que os sacerdotes e os levitas não estão descendo para cuidar as feridas das pessoas que estão feridas, que estão machucadas. Estão deixando a desejar nessa parte. Sinto muito dizer, mas tá? Sim. Porque Jesus usou um samaritano para cuidar daquele homem espancado. E os levitas e os sacerdotes não estão cuidando dos feridos, das almas feridas. Não estão cuidando, não estão descendo para cuidar. E Jesus vai usar um samaritano para cuidar. Sinto muito dizer. Jesus usou um samaritano e vai usar um samaritano para cuidar das feridas, né? Das feridas, daquele que está ferido e machucado. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para vocês meditar. Eu sei que a palavra foi forte, mas o que o Senhor falar, está falado. Não, Senhor, não posso fazer nada. Se tiver alguma reclamação, reclama a Ele, não a mim. A palavra foi ministrada, a palavra foi passada. A palavra está escrita na Bíblia, é só você ler que você vai ver que o Senhor que deu essa palavra. Então a palavra de Deus foi ministrada a vocês. Ajuda de uma fonte desprezada, que foi ajudar esse salteador aqui, mais espancado. Foi uma ajuda de uma fonte desprezada. O samaritano era todos desprezados. A Bíblia está falando. A Bíblia diz que o samaritano era uma fonte desprezada. Houve uma tensão racial distinta entre os judeus e os samaritanos, que está no João 4, versículo 9. Eles não interagiam frequentemente uns com os outros. Em alguns casos existia hostilidade direta e ódio. Hostilidade direta e ódio. Mas Jesus, no início de seu ministério, ensinou aos samaritanos a verdade de Deus. Então Jesus ensinou aos samaritanos a verdade de Deus. Ele ministrou à mulher da Samaria e ao povo de Samaria, que está no João 4, versículo 4 ao 42. Aqui, nesta parábola, a fonte de ajuda não foi um parente ou um cidadão de Israel, mas um samaritano desprezado. Somos lembrados de que uma das maiores tragédias do preconceito que pode separar alguém de um potencial fonte de ajuda. A compaixão do samaritano foi bem mais recomendável naquela pessoa que ele assistiu e que, em circunstâncias normais, provavelmente não teria falado com ele. Cristo veio para acabar com essa divisão. Então, Cristo veio para acabar com essa divisão. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Me perdoa se a palavra foi doída, mas veio da parte do Senhor. Essa palavra está sendo ministrada desde ontem.
e hoje terminando ela. E o que o Senhor falou está falado. Não tem como voltar atrás. Falou, está falado. Basta obedecer, receber, observar tudo que foi ministrado para você poder entender que o Senhor falou, ministrou ao seu coração nessa manhã. Amém? Fique todo na paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém e glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus.